Pessoal, boa noite. Hoje é a 10ª aula deste workshop e vai ser a última, né? Tinha programado 8, mas no final até pulei algumas partezinhas, mas o que eu pulei está na apostila, não é muito importante, não. Tá? Já tem acho que uns 10 anos que eu dou workshops aqui, a média 2 por ano. Tá? Falando mais uma vez aquilo que eu disse no princípio, este workshop, eu acho que ele é o mais simples de todos que eu já dei. Esse talvez o poder do agora junto com ele também. Né? Mas ele, em sua simplicidade, eu considero que ele é o mais importante de todos os outros que eu dei. Eu já dei workshops bem mais profundos. Já dei dos Upanishads, já dei de Karma Yoga, de Raja Yoga, tá? Diversos deles. Esse é muito simples. A leitura do livro, ele não precisa ter muito conhecimento para entender. Agora, precisa mergulhar a fundo nele. Aqui a gente tentou, de uma forma ou de outra, cutucar de uma forma bem profunda para ver realmente, tentar acordar as pessoas, não só quem está fazendo presencialmente, como também quem vai ver depois na internet, depois que liberar também mais para frente. Tem muita coisa que está nas entrelinhas desse livro. Ele é classificado como livro de autoajuda, mas ele não é um livro de autoajuda. Ele é um livro de despertar. O nome dele é bem propício, Despertar de uma Consciência. Né? Mas vai aquela pergunta que eu fiz no começo, que eu acredito que agora vocês têm uma noção e possam realmente responder ela. Eu quero acordar? Reflitam. Reflitam profundamente as consequências do querer acordar. Você vê que nós começamos esse workshop aqui, em média aqui tinha 30, 35 pessoas. Não significa que abandonaram. De repente a facilidade da internet permite que as pessoas vejam os vídeos da mesma forma como presencialmente. Mas é porque realmente o querer acordar é para poucos, viu? É para poucos. Porque o acordar pressupõe o fim do ego. E nós gostamos tanto do nosso ego que a gente não está disposto a abrir a mão dele. Pelo menos a grande maioria das pessoas. O ego, ele reside no plano físico, astral e mental. Só isso, é a personalidade. Físico, astral e mental. O despertar é de Budi para cima. Budi, Atma, depois de Atma vem o monádico. Isso significa que para chegar no búdico, que é o estado, o início do despertar, a gente tem que abandonar todo o conceito de eu e meu. Todos nós acreditamos, de uma forma geral, naquilo que ficou popularizado como reencarnação. Maioria. Talvez os cristãos um pouco menos, mas tem um pouco de dúvida também quanto a isso. Porque até no cristianismo, por volta de um concílio, no ano 500 e pouco,
o cristianismo também era reencarnacionista. Depois cortou. Tirou totalmente o conceito de reencarnação no cristianismo. Quem tirou, na realidade, nem foi um papa, era um rei da Itália, lá, alguma coisa, que tinha uma ascendência muito grande. E foi ele que convenceu o papa a tirar esse conceito de reencarnação lá. Vocês conhecem essa história? Acho que a maioria conhece, né? É que esse rei tinha uma esposa que ela era, antes de ser rainha, ela era prostituta. E para não deixar nenhuma pista de que ela era uma prostituta no passado, ela mandou matar todas as companheiras de profissão dela, os conhecidos, mandou matar tudo. Isso é história, isso não é conversa não, tá, gente? Mandou realmente matar todos. Muito bem, de acordo com a crença da reencarnação, então, quem é que fez essas coisas todas? Vai para o inferno, vai realmente ter reencarnações futuras muito pesadas. Então, para acabar com isso, ela convenceu o rei, convenceu o papa para tirar o dogma da reencarnação da Bíblia, e realmente foi tirado nessa época. Falando isso aqui tudo, porque quem está aqui, principalmente na Sociedade Teosófica e em outros grupos espiritualistas, a reencarnação é um fato, embora não tenha comprovação totalmente científica disso. Mas todos nós, de uma forma geral, acreditamos. O que fica em cada encarnação nossa, cada personalidade, tudo aquilo que a gente aprendeu fica naquele veículo que fica na mente abstrata, que é chamado de corpo causal. Se a gente tiver acesso à nossa memória, que está no corpo causal, nós acessamos a memória de todas as nossas vidas humanas. Só com esse acesso, a gente vai se tornar uma coisa muito maior do que nós somos. Muito maior. Se a gente já teve 500 vidas, nós, como personalidades aqui, lembramos dessa nossa vida atual. Um ou outro, de vez em quando, tem lampejos de outras vidas. A partir do instante que você tem acesso, digamos, a 500 vidas, você deixa de ser a personalidade. Você se torna algo muito maior do que ela. Imagina quando você acessar o que está além do corpo causal, que é o Budi. Então, esse processo ocorre assim. A nossa consciência física é absorvida pela consciência astral, nossa consciência astral é absorvida pela consciência mental, que é absorvida pelo nosso corpo causal. Acima disso, quando nós assumimos a consciência búdica, então todas essas consciências menores são dissolvidas e nós só temos a consciência búdica. A consciência búdica, ela a palavra diz clara, é consciência. Lá em Budi não existe mais, em termos de consciência, não existe mais individualidades separadas. Todos têm acesso a tudo. Aqui no nosso mundo, não. Você, por exemplo, você não tem acesso à memória do Osmir. Você tem acesso à tua memória. Lá, em Budi, todos têm acesso a tudo. Ou seja, você fingir o que você não tem menor sentido. Porque você é algo muito maior do que você era enquanto você estava no veículo físico, astral e mente concreta. Isso significa que o eu inferior desaparece. Ele deixa de existir. Em compensação, ele se torna alguma coisa muito maior. Porque não necessariamente a gente precisa morrer para isso. A
É só olhar os mestres que viviam aqui e tiveram esse acesso. Buda, Cristo e tudo mais. Estavam vivos. O corpo estava vivo. Eles continuaram fazendo o trabalho deles no mundo do mesmo jeito. Com uma consciência muito maior do que eles tinham. Do que, por exemplo, o Cristo, quando tinha consciência de Jesus. Ou Buda, quando tinha consciência de Siddhartha. Assumir uma consciência muito maior. Isso é a absorção da personalidade em algo maior. Isso é acordar. Isso é o que o curso está falando. Despertar de uma nova consciência. Nós passamos a agir no mundo, não precisa morrer, com uma consciência muito maior do que nós somos. Dá para entender que para você ter essa consciência, o eu e meu tem que desaparecer? Está lá dentro, não é que desapareceu, mas é uma coisa muito maior do que ela. Por isso que eu fiz a pergunta no começo do curso, vou fazer de novo. Nós queremos despertar? Só isso aí, gente, dá 1 ano de meditação. 1 ano, meditar sobre isso. Se estamos dispostos realmente a pagar o preço do acordar. Essa é a lição de casa, tá? 1 ano. Se possível, diariamente. Perguntar e questionar a si próprio se você quer continuar sendo uma personalidade, eu e meu, ou você quer ser uma coisa muito maior. Mas o ser alguma coisa muito maior implica em largar tudo o que você tem. Porque aquele que acordou, aquele que acessou a consciência búdica ou acima dela, a consciência nirvânica, quem tem essa consciência não usa mais praticamente aquilo que nós chamamos de mente. Usa, mas muito raro. Muito raro. Por isso que é ensinado. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou nós servimos a nossa personalidade, ou a gente abre mão da personalidade e se une com Deus. Não tem alternativa. Não tem. E tem uma coisa, a gente acha que o fato da gente ser personalidade, então significa que eu estou pecando? Não. Não necessariamente. É questão de opção. Se você resolver, eu sou uma personalidade, estou satisfeito com isso, vou continuar vivendo nesse mundo e não quero nada diferente disso. Tudo bem, é uma opção. A outra opção, não, eu vou realmente ampliar minha consciência e vou abrir mão da personalidade. Outra opção. Todas as duas são válidas e todas as duas têm as suas consequências. O problema é quando nós ficamos com um pé numa e um pé na outra. Isso não funciona. Isso leva à loucura. Isso leva à doença. Isso é hipocrisia. Se a gente aceitar realmente o caminho da luz, tem que aceitar mesmo. Ou não. Deixa aqui. Vou seguir a velocidade da natureza. A velocidade da natureza está dizendo que o nosso atual Kalpa ainda tem 2 bilhões de anos. Então, nesses 2 bilhões de anos que vão vir aí ainda, eu vou continuar como personalidade, reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo. Tudo bem, é opção minha. Vou aprendendo de pouquinho em pouquinho. Então, é possível e dá para viver desse jeito. Esses 2 caminhos no hinduísmo, um é chamado o caminho do Bogi e o outro é o caminho do Yogi. O caminho do Bogi é o caminho do mundo.
experimentar, realmente viver o mundo como mundo. É o caminho da mãe, é o caminho do Deus que criou o mundo. É tão divino quanto o caminho do Pai. Só que ele é longo, muito longo. O caminho do Pai é mais curto, bem mais curto, mas é para poucos. Então fica aqui como preâmbulo dessa última aula, desse workshop, uma lição de casa. Durante os próximos 12 meses, meditar diariamente se a gente quer realmente acordar. O acordar impõe uma série de coisas que a gente já falou aqui diversas vezes. Então, só para começar a aula, é isso aqui, fica essa lição. Tá? Mas, pelo que a gente vê no mundo, 99,9% ou mais não tem, nem conhecem essa possibilidade de ampliação de consciência. É uma coisa mais do oriental mesmo. No Ocidente não é muito divulgado, né? Mas já é hora de começar a divulgar que o Kali Yuga está acabando. É a última das 4 eras, ouro, prata, bronze e ferro, desse atual período mundial que a gente está vivendo no planeta Terra. Tá? Então, o próximo mundo que a gente vai viver, que vai ser o mundo da 6ª civilização, nós estamos na 5ª civilização, já vai ser o mundo daqueles que escolheram acordar. Os que não escolheram acordar, não querem viver a vida búdica, não querem realmente se entregar para essa consciência maior, vai aparecer oportunidades em outros locais, em outros mundos, futuramente. Não tem nenhum castigo eterno por causa disso, absolutamente. Negócio de inferno é conversa mole. Tá? Mas aqueles que realmente estão sentindo que viver neste mundo não é fácil, e que viver nos mundos superiores, onde tem Sati, Siti, Ananda. Sati, existência total. Siti, consciência total. Ananda, bem-aventurança total. A gente não vai para lá, vai continuar nesse mundo que a gente vive aqui. Esse mundo, claro que tem coisa boa. Tá? Às vezes as pessoas me falam que eu sou pessimista demais com o mundo. Tá? Não sou pessimista. Eu refleti muito sobre ele. Muito, muito, muito. Tá? Agora, isso é cada um. É cada um. Ok? Querem um bom curso sobre esse aspecto de entender que esse mundo não é muito bom? Eu já dei um curso, ele chama Maha Yoga. Está no meu canal do YouTube. No da Loja Liberdade não está liberado. Mas no meu canal do YouTube está. Maha Yoga. Esse curso, as primeiras aulas dele é só questionar sobre a validade desse nosso mundo que nós vivemos. Quem ensina isso aí é Ramana Maharshi. Está lá, quem quiser ver, como eu falei, está à disposição lá. Você lembra dele, Wagner? Lembra, né? Mais ou menos, né? É bom recordar. Bom, gente, vamos voltar ao nosso apostilo aqui, falar um pouquinho do nosso propósito interior. A maioria das pessoas só conhecem o projeto de vida exterior. E todos nós temos dois propósitos. Um exterior para o mundo e o interior para dentro.
falar um pouquinho sobre eles. Superamos a preocupação com a sobrevivência, a questão do sentido e do propósito começa realmente a ficar muito importante. Enquanto a gente estiver simplesmente lutando pela nossa sobrevivência, para ganhar dinheiro, para ganhar saúde, para cuidar da família e tudo mais, enquanto a gente estiver aí, não sobra tempo. Então a gente não vai olhar o nosso propósito interior. Mas superou isso aqui, então a gente começa a questionar sobre o nosso propósito de vida. Aquilo que eu já falei aqui diversas vezes. A gente nasce careca, pelado e sem dente, vai morrer careca, pelado e sem dente. E no intervalo entre o nascimento e a morte, a gente batalha para conquistar coisas que não faz muito sentido. Na morte você não leva nada. Então para quê? Aí começa o questionamento. Tá? Vamos olhar, gente. Ó. Olhem para vocês. Vocês tudo já passaram pela fase de bebezinho, de criancinha e tudo mais. E veja como deu trabalho para chegar até aqui. Vocês acham que quando morrer, você nascer de novo, você vai levar os teus bens e o teu conhecimento e vai nascer de novo? Que nem aquela historinha do cara que fez um testamento para deixar tudo para ele mesmo quando ele reencarnar. A coisa não funciona desse jeito. Não funciona. Quando tu vem, é zero bala, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, quando a gente começa a questionar isso, é porque a gente pintou uma pulguinha atrás da orelha aqui para a gente reavaliar se vale a pena. Tá? Então, o significado da vida, o genuíno, não é exterior. Ele não diz ao que fazemos, mas sim ao que nós somos. Esse é o propósito interior. O que é que nós somos? Qual o nosso estado de consciência? O propósito exterior de vida não é conquistar dinheiro, posição, família, tudo mais. Tudo isso é propósito exterior. Ser pai, ser mãe, tudo isso é propósito exterior. A gente considera que ser pai e ser mãe é a coisa mais importante desse mundo. Não é. Não é. O espírito que veio a este mundo, porque você foi pai ou mãe desse ser, ele viria ao mundo através de outro pai, de outra mãe, numa boa também. Não precisa da gente. O karma impõe isso para a gente. Isso é imposto. Simplesmente imposto. Mas não é realmente nosso lado mais importante. É uma missão importante. Se o karma te deu essa oportunidade de você ser pai e ser mãe, faça o bem feito. Faça o bem feito. Mas o mais importante é a consciência. Então, a coisa mais importante é a vida tem um propósito interior e um exterior. Tá? O interior é o ser. Tá? O segundo, que é o exterior, se refere a fazer. Então, o ser é muito mais importante do que o fazer. Muda-se o verbo. Então, o propósito interior é ser. O interior e o exterior estão interligados e é impossível, quase impossível de falar de um sem mencionar o outro. Por mais que você queira fazer coisas no mundo, o sentido do ser, ele está presente na gente. É que o nosso sentido do ser, ele é muito pequenininho, mas está presente. Nós não somos o corpo físico, a gente tem certeza disso. A gente acha que nós somos a mente. É um passo, é um crescimento. Tá? Então, o propósito interior é despertar. Esse é o propósito interior. Acordar para a consciência. Ele se sobrepõe a qualquer outro propósito que você coloque na tua vida. É simples. Esse é o propósito da humanidade. Tá? É uma parte essencial do todo. A gente tem que estudar um pouco mais para compreender isso do todo. O todo é o logos planetário, ou logos solar. O logos planetário, quando fez o
plano de existência desse nosso planeta, ele trouxe algumas consciências para crescer neste mundo junto com ele. Então, o Logos planetário, ele passa por processos de iniciação. Assim como nós passamos por processos de iniciação. O Logos também. E os processos de iniciação do Logos estão vinculados à quantidade de consciências individuais que se libertaram. Quanto mais consciências individuais se libertarem, mais alto vai se tornando as iniciações do Logos planetário. Então, o Logos planetário, quando nós cuidamos da nossa iluminação, da nossa realização, do nosso despertar, tem gente que acha que isso é egoísmo. Não é egoísmo. Não, mas você vai abandonar o Logos. O Logos faz isso aqui, agora você desperta e você abandona o Logos. Não é assim. Quanto mais consciências individuais se acordarem, o Logos também vai recebendo as iniciações superiores. Então, não é egoísmo, gente, faz parte do jogo. No final de um grande ciclo, está previsto que todas as consciências individuais vão se realizar e o Logos também acaba com todas as iniciações planetárias dele. Nós demos um curso sobre isso que chama Iniciação Humana e Solar, que mostra todas essas iniciações aí. Tá? Então não é isso não, gente. Vamos cuidar, vamos ser egoístas. Vamos cuidar do nosso despertar. Não pensem que realmente eu preciso ficar aqui para ajudar o Logos. Puxa vida, gente, o Logos, que criou esse planeta, precisa da ajuda de um bostinha que nem eu? Não precisa. Não precisa. Então, sejamos egoístas. Essa é o único egoísmo que realmente é bom. Egoísmo no acordar. Em você fazendo isso, você está cooperando no grau máximo de cooperação com o Logos planetário. Então, é isso. O propósito exterior muda ao longo do tempo. Todo o nosso propósito sempre muda o exterior. Tá? Quando você era criança, bebezinho, quando era bem bebezinho, o propósito, o que era? Era o seio da mamãe e a chupetinha. E esse era o meu propósito de vida. Eu tendo a chupetinha e tendo o seio para estar com a barriga cheia, estou feliz da vida. Veja quantos propósitos de vida nós já mudamos. Olhem para as tuas vidas que vocês vão ver. Então, encontrar o propósito interior e alinhar com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. Se você estiver alinhado com o teu propósito interior, aconteça o que acontecer no teu propósito exterior, que você não vai se deixar abater por isso. Não mais. Porque você alinhou os dois. Então a gente vê que realmente tem seres que são simples, muito simples. Não tem grandes propriedades, não tem dinheiro, não tem muita educação. E vivem muito bem. Vivem em paz. Eles têm uma determinada missão e fazem aquilo de todas as melhores formas possíveis, sem se deixar abater pelo sucesso ou pelo insucesso. Belo exemplo disso aí é Madre Teresa de Calcutá. Quando um milionário chegou para ela e falou: eu não faria o que você está fazendo nem por $1 milhão.
Ela chega e fala, nem eu, meu filho, nem eu. Ela faz porque ela estava alinhada com o propósito interior dela, e não por $1 milhão. Vê a diferença? Acho que foi na sexta-feira, estava dando palestra aqui, acho que o Wilson começou a me questionar de que o indiano é muito atrasado e que o adiantados são os ocidentais. Eu peguei e puxei a orelha dele bem dolorido. Falei, tem certeza do que você está falando? Esse povo é muito atrasado. Hoje eles estão realmente numa situação muito atrasada. Depois de eu ter dado a palestra inteirinha um pouco sobre os Vedas, né? Eu falei, Wilson, tudo que nós falamos aqui hoje nessa palestra, os indianos aprendem isso aí desde criancinha. Desde criancinha. Isso para eles é uma realidade. Eles vivem um propósito de vida muito superior ao nosso. E nós estamos na frente deles. Se for olhar Europa, Estados Unidos, do ponto de vista material, de repente nós estamos na frente deles mesmo. Mas se você olhar pelo ponto de vista realmente que vale, sobre o propósito da espiritualidade, conhecer quem tu é, de onde tu veio, para onde tu vai, eles estão 10 vezes na nossa frente. Mas tudo bem. Tem 2 pontos de vista diferentes. Tem um ponto de vista que a gente fala uma coisa, sob o ponto de vista material, de repente nós estamos realmente na frente. Então você não está errado, você está certo. Mas sob um outro ponto de vista, que é o ponto de vista superior, você está totalmente errado. Então tem que conhecer o nosso propósito. Então nascer na Índia, de acordo com esse ponto de vista, nascer na Índia é uma oportunidade maior de você ter contato com essas verdades. Não é só na Índia, não, no Japão, na China, em algumas regiões, claro. Os orientais, eles têm contato muito mais cedo com essas verdades do que nós aqui, que a gente está tendo contato aqui agora, graças a alguns abnegados que foram lá e trouxeram essas informações para nós. Entre elas, a Helena Blavatsky, que trouxe realmente um conhecimento milenar do Oriente para o Ocidente. Então esse é o lado. Quando a gente estiver alinhado com o nosso propósito interior, o exterior, ele não é mais muito importante. Ou é importante, mas a gente administra ele muito bem. Tá? Então, sem o alinhamento, alcançar algumas metas, tá? Até podemos alcançar algumas metas por esforço, luta, determinação, trabalho, esperteza. A gente conseguir realmente alguns propósitos, mesmo sem o alinhamento. Tem. Se o propósito é ganhar dinheiro, por exemplo, quantos políticos que tem aí que são espertos, malandros, safados, e estão maravilhosamente bem economicamente? Então, consegue. O propósito do mundo consegue. A hora que acordar para a consciência, eles vão cair na real. Cada um de nós, gente, isso aqui é lei espiritual. A gente tem que entender isso para a gente mudar de atitude, hein? É lei espiritual. Cada um de nós recebeu uma certa quantidade, a palavra disso aí se chama Trishna, para essa vida. É energia. Tudo que é teu e que você desfruta não gera absolutamente nenhum karma. É teu. Você, por direito, recebeu aquilo no nascimento. Mas tudo que você usurpa não é teu e você pega, pode até não ter consequência nessa vida. Mas quando tu acordar e receber de volta
uma consciência um pouquinho maior, tu vai ver o estrago que você fez. Tudo que você usurpou nessa vida, seja físico, seja emocional, seja de pensamento, tu tem que pagar de volta. Tudo. Com esta compreensão, a gente vê as mazelas do mundo, em vez de ficar xingando o cara que está roubando, ele é digno de pena. De pena. Isso é lei espiritual. O que é teu é teu. Ele virá automaticamente para você. Aquilo que não é teu, não se esforce por pegar, porque mesmo que você consiga enrolar, como hoje estão dando exemplos políticos aí fazem, né, roubam tudo que e mais um pouco, tudo isso eles vão ter que devolver. Tudo. Absolutamente tudo. Aí a gente quer, como se diz, né, põe na cadeia, põe isso, põe aquilo. Tudo bem. Se botar ele na cadeia, é até bom para ele. É bom para ele. Ele já paga aqui nessa vida mesmo e não leva tanta problema lá para frente. Mas se ele não entra nesse processo de cadeia, ele não vai ficar isento. Então nós temos, o que é nosso, é nosso. Pode usar do jeito que você quiser, é teu. É teu, pode usar. Tem gente que não vai gostar do teu jeito de usar aquilo. Pega um Bill Gates aí que tem lá 100 bilhões de dólares. É mais, acho que tem mais do que isso já. Tá? Esse dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, é dele. A gente não concorda, mas é dele. Não podemos falar nada, nem se deve discutir isso, tá, gente? Então, o despertar, quando a gente desperta, a gente reconhece como uma consciência por trás dos pensamentos. Veja a diferença. Você se reconhece, você conhece os teus pensamentos, mas tu percebe a diferença entre pensamento e consciência. Tu começa a ver o observador. O observador não é mais a nossa mente, o observador subiu um degrau, está em Budi ou está em Atma. Então, quando a gente está realmente despertando, nós assumimos a consciência do observador e o observador vê os pensamentos acontecendo na cabeça da gente e a gente não vai dar muito bola para eles mais. Hoje vem um pensamento ou uma emoção, a gente corre atrás dela para conseguir alguma coisa relativo àquele pensamento, relativo àquela emoção. Quando a gente se tornar essa consciência, você deixa acontecer. Porque o que é teu é teu. Não precisa você correr atrás, é teu. Se vem um pensamento de prosperidade, e esse pensamento de prosperidade, ele é teu, a prosperidade vai acontecer. E não tem nada de errado. Nada. Simplesmente deixa acontecer. O deixar acontecer não é não fazer nada não, tá, gente? Se é para você ficar rico, dando um mero exemplo, tipo ganhando na Mega Sena, tu tem que jogar. Se tu não jogar, tu não ganha. Então alguma coisa você tem que fazer. Não é, né, simplesmente, não faço mais nada, vou ficar sentado aqui e não quero mais nada. Não, não é assim. É a percepção de que as coisas acontecem e que essas coisas vão acontecendo e se é teu, é teu. Se não, não. Então a gente começa a ver realmente isso aí. Então a consciência assume o controle sobre essa pessoa desperta. Vejam a vida de um Ramana Maharshi. Veja a vida de um Buda depois que ele saiu debaixo da árvore de Bodhi. Vejam a vida do Cristo depois do período dele no deserto.
quando ele adquiriu essa consciência maior, todos eles mudaram da água para o vinho. O Jesus continuou fazendo o trabalho dele, o Gautama a mesma coisa. Mas muda totalmente. A consciência assume o controle. O Jesus deixou de ser Jesus e passou a ser Jesus Cristo. Essa consciência é a consciência crística. Por isso que ele recebeu esse nome de Jesus Cristo. Ele assumiu a consciência crística. E com essa consciência, a gente vê que a vida deles mudou demais da conta, todos eles, historicamente. Pega os que estão mais perto da gente, que é mais fácil, porque tem muita mitologia e tem muita história por trás da vida do Cristo, da vida do Buda, da vida do Maomé, porque já passou mais de 1000 anos, então isso vai virando folclore. Pega os seres realizados mais perto de nós para a gente olhar. Eu recomendo sempre o Ramana Maharshi, porque ele morreu acho que menos de 100 anos atrás. Então tem muitos registros realmente do que é um cara realmente realizado. Não tem mais. É consciência pura. Consciência pura. E se a gente olha isso aí as pessoas me falam, mas o Cristo era um Cristo, o Buda era um Buda. Eu sou um bostinha. Como é que eu vou ter uma consciência dessa se eu sou um bostinha? Vamos olhar mais perto então. Olhemos a vida de um outro ser realizado, que o nome dele é Nisargadatta Maharaj. A obra-prima dele se chama Eu Sou Aquilo. Em 3 anos, depois que ele resolveu acordar, porque um mestre veio e deu umas dicas para ele, ele resolveu, vou acordar. Em 3 anos, esse cara se libertou totalmente. Antes disso, ele era pai de família, tinha 3 filhos, era um comerciante de charutos e cigarros e essas coisas todas. E depois mudou tudo. Totalmente. Isso é para mostrar para nós que esse despertar não acontece só para esses grandes seres aí que a gente acha que são. Acontece no meio do povão mesmo. É questão de realmente decisão. Eu vou, eu quero, eu vou acordar, vou realmente. E vamos em frente. A gente não pode se menosprezar, porque o mesmo Atma, a mesma consciência crística que estava no Jesus, que estava no Buda, está em mim, está em você, está em todos. E a gente se menospreza. Esse é o único pecado original que existe. Falamos disso aqui numa das aulas do curso aí. É o pecado da ignorância de quem nós somos. É o único. O pecado original não é o fato de Adão e Eva lá comeu a maçã. Isso é história. Pecado original é a inconsciência de quem nós somos. Está disposto a pagar o preço? Essa consciência vai assumir o controle. Em ela assumindo o controle, a consequência é o ego não existe mais. Esse é o preço a se pagar. Se nós não tivermos dispostos a pagar este preço, essa consciência vai continuar sendo uma coisa teórica para iniciados, para seres abençoados, dessa mesma forma. Então é para a gente ver isso aí. Tá? Então o início desse processo de despertar é um ato de graça. Não começa assim,
A gente vê essas histórias, como eu falei, do Nisargadatta Maharaj, ou do Paulo e o Saulo, que de repente aconteceu. Não é porque Deus gosta mais dele, não. É porque aquela alma do Nisargadatta, ou aquela alma do Paulo, já são almas muito antigas, que já passaram por essa vida nossa aqui, inúmeras e inúmeras vidas, e chegou numa determinada vida, calhou de realmente receber a graça. Mas não é que é aleatório, não, tá? É aleatório quando você considerar essa única vida. Mas se você analisar realmente todo o processo que aquela alma passou antes disso, tu vai chegar à conclusão de que não foi nada aleatório, não foi realmente porque Deus gostava mais de um do que de outro, não. Chegou num momento que realmente era o momento do despertar. Então, gente, estou insistindo um pouquinho nisso aqui, é para a gente largar de achar que é um coitadinho. Nós somos um coitadinho e não somos. Depende simplesmente do ponto de vista. Então a graça pode acontecer a um pecador antes de chegar a ser um santo. De novo. Desculpa, gente. Então a graça pode acontecer a um pecador antes de ser um santo. A graça chegou para um Jesus que não era um pecador, mas não era um santo. Ele se tornou um santo quando ele se tornou Jesus Cristo. Mesma coisa com Gautama. A graça aconteceu com ele e ele se tornou o Buda. Então está lá. A gente se julga um coitadinho porque a gente não tem o hábito de fazer um colóquio com a nossa consciência. Vocês sabem como fazer uma conversa com a tua consciência? Não? Fica louco. Fica maluco. Conversa com você mesmo. Quem ensina isso aí é o... Brincadeira. Quem ensina isso é o Jung. Você conversar com você mesmo. Você faz uma pergunta para você, depois você cede a tua garganta, a tua boca, para que a consciência te fale. É assim que acontece. A graça pode acontecer simplesmente através dessa conversa de você com você mesmo. Eu recomendo que vocês façam isso em pensamento. Que se você fizer isso aí no dia a dia, é capaz que você vai ser mandado lá para o hospício. Faça em pensamento. Experimenta. Hoje eu costumo falar sozinho comigo mesmo. Conversa com... Até tomar banho, não tenho nada que fazer lá. Eu converso engraçado que desperta uma coisa... Vai. Nossa, gente, a gente vai... Quando começa essa conversa, parece que as coisas vão ficando cada vez mais abstratas. Cada vez mais abstratas. Você conversar com você mesmo. Olha, eu estou pedindo para vocês ficarem malucos, tá, gente? Mas é isso aí. Eu aprendi isso quando eu dei um workshop do Jung, um mergulho no inconsciente. Quando ele tinha os amigos imaginários dele, ele conversava direto. O pessoal via o Jung andando no jardim, conversando mesmo, como se tivesse alguém do lado dele. Achavam que ele estava maluco. Malucos somos nós que não entendemos o que ele estava fazendo. Mas é isso aí, é uma boa técnica. Tá? Melhor fazer isso mentalmente do que falando, tá, gente? Então não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar. Incrível, né? A gente está falando que a gente tem que despertar, tem que querer,
tem que realmente... O primeiro passo tem que ser dado. E não criar expectativa pelo despertar. Porque se a gente cria expectativa pelo despertar, na realidade é o ego querendo mais poderes para ser poderoso. Só para isso. Então a gente tem, como se diz, tem que vivenciar tudo isso, mas tem que vivenciar sem muitas expectativas e não querendo alguma coisa em troca. Como a gente gosta de tentar barganhar as coisas com Deus. Nossa, eu já vi muita gente falando aqui também, olha, se eu ganhar na loteria, eu vou pagar a reforma desse prédio aqui inteirinho para vocês. Eu já ouvi isso diversas vezes. O que você quer? Barganhar com Deus, é? É isso. Você quer barganhar. Quer dizer que você precisa para fazer algum trabalho, você precisa que Deus dê alguma coisa para você fazer alguma coisa. Então Deus dá direto para nós aqui, pô, não precisa do você. Reavalie. Então, em vez de despertar, a gente está acrescentando o conceito de despertar na nossa mente. É o despertar intelectual. Mas ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Desde que realmente a gente não deixe esse negócio chamado intelecto crescer demais. Porque se o intelecto crescer demais, a consciência não tem a menor chance de participar de nossa vida. Quanto menor for o nosso intelecto, maior a possibilidade da consciência participar de nossas vidas. Vejam os exemplos. Maharaj, Ramana, Jesus, Buda nem tanto. Buda era de uma família real, então ele teve uma educação muito primorosa para os padrões da época, né? Mas a gente vê que realmente esses seres mais simples são os que têm mais possibilidade de despertar. Porque os seres mais simples não têm muito pensamento. E o intelectual, ele é uma máquina de fazer pensamento, de rodar pensamento um atrás do outro, fica direto. Então, quanto mais pensamento, menos chance da consciência participar da vida. Então, se não existe nada que podemos fazer quanto ao despertar, como é que ele pode ser o propósito da nossa vida? Eu não posso fazer nada, como é que então ele vai ser o propósito primário, o primeiro propósito da vida? Aí ele vem e fala aqui, apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, esse primeiro lampejo ele vem por graça. O resto acontece por você. Depois dessa etapa, não dá para ser revertido, mas ainda pode ser retardado. Ainda pode ser retardado. A gente veja que quem insistiu para fazer esse workshop 10 aulas, numa terça-feira à noite, é porque a arte sabe que existe alguma coisa. Interiormente, a gente sabe. Não é o Osmir que vai chegar e falar isso para vocês. Vocês sabem disso. E a gente sabendo disso, então esse primeiro despertar, ele vem graças a esse pequeno esforço que a gente faz. Os clarividentes, alguns da Sociedade Teosófica falam Leadbeater, Annie Besant, mesmo o Geoffrey Hodgson, todos eles falam que quem entra realmente numa vida mais espiritualizada
É como se uma luzinha dentro de nós acendesse e os seres que estão no mundo da consciência para cima, eles percebem essa luz. Não precisa chamar. Simplesmente ela acende naturalmente e com esse acendimento dessa pequena luz dentro do nosso coração, isso é suficiente para que realmente a graça se aproxime da gente. Não precisa fazer muita coisa, é pouca coisa. Para o vento entrar, abre a janela. Teu quarto está escuro, abre a janela, a luz entra. Para a consciência entrar é a mesma coisa. Nós temos que abrir a janela da nossa mente. Abre. Deixa acontecer. Janela aberta significa menos pensamentos, menos intelectualidade. Desista. Principalmente você, Paulo, você é muito intelectual, gosta demais de aprender um mundaréu de coisas. Desista. Tem um mínimo de coisa que a gente precisa saber. Claro, tem um pouquinho que a gente precisa saber, senão a gente não está cooperando. Mas não precisa de muita coisa, não. Não precisa. Hoje eu tenho essa convicção. Se eu tivesse essa convicção há 40 anos atrás, talvez eu não tivesse estudado tudo que eu estudei. Talvez não. Você vê que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem. Tá? Mas eu falo isso baseado numa experiência própria, que sei quanto que vocês estudaram e praticaram, mas eu estudei tudo que existe de Kardec, do Espiritismo, de André Luiz, tudo. Estudei tudo da doutrina secreta, estudei muito da teosofia, estudei budismo, estudei hinduísmo, estudei realmente muitas filosofias diferentes. Tá? Hoje eu seria capaz de fazer um resumo das coisas que realmente são importantes. Não precisa mais do que 2 ou 3 livros. Não precisa. Não precisa. Então a gente... É experiência, mas cada um é cada um. Tá? A minha praia foi através do estudo. Mas a praia de vocês, de repente, não é pelo estudo. Pode ser pelo trabalho voluntário. Pode ser pela devoção. São caminhos tão bons quanto o caminho dos estudos. Sim, sim. Não tem um único caminho. Quer dizer que o único caminho que existe é o caminho do estudo, que é o caminho que eu escolhi. Quer dizer, então, que quem está lá sei lá, uma tribo indígena, ou lá num outro local que não tem acesso à leitura, ele não tem chance? Cada um de nós tem um caminho diferente do outro. Tá? Eu escolhi esse caminho inconscientemente. Não é porque eu queria estudar, mas aconteceu. Não significa que eu acessei essa consciência maior, não, gente. Eu estou na procura como vocês estão, tá? Mesmo jeito. Só que hoje eu tenho uma convicção, que é a convicção do meu propósito interior de vida. Ele é mais importante do que qualquer outro propósito exterior da vida. Esse propósito é o sentido da vida. O sentido da vida. O sentido do ser e não do fazer. Então, o ser, hoje, a convicção para mim é tão grande que o ser é muito mais importante do que o fazer. Tá? E esse ser pode ser no estudo, pode ser na devoção, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer coisa.
Qualquer coisa. Então a realização está aberta em todas essas portas. Todas. Então alguns indivíduos experimentam despertar quando se tornam conscientes dos pensamentos que costumam ter. A gente não tem consciência dos pensamentos, gente. Os pensamentos acontecem e a vida, a gente continua fazendo, não tem nem consciência de que estamos tendo pensamentos. Vem um pensamento aqui, tu executa ele. Esse aqui é ensinamento, a gente tem que aprender. Tem que aprender. Não pode deixar ele dominar a gente. Marcelo outro dia me perguntou por que jejuar? Para que fazer jejum? Tem sentido fazer jejum? Tem. Tem muito sentido. E não é a qualidade da alimentação, não. Não é porque você vai ter uma digestão melhor, não. Quando você faz jejum, por exemplo, o que você está mostrando, quem manda nesse corpo sou eu. Tu está com fome e tu vai ficar com fome. Você só vai comer depois das 6 horas da tarde. Antes das 6 horas da tarde, você não vai comer. Esse é o processo do jejum, das 6 da manhã às 6 da tarde. Fazer jejum por jejum e não saber por que você está fazendo jejum não significa nada. Mas quando tu entende que o jejum é para você chegar para o teu corpo e falar, olha, quem manda aqui sou eu, não é você não, corpo. Tu está com fome, tu fica com fome. Você vai comer depois das 6 da tarde. Você está aprendendo a dominar teu corpo. Então tem sentido. Mas a gente não tem que dominar só o corpo, a gente tem que dominar nossas emoções e nossos pensamentos. Quando vem aquelas emoções ruins ou aquelas boas que a gente gosta e entra naquela divagação a respeito daquela coisa lá que realmente mexe comigo, tu tem que chegar e falar, não. Não. Depois eu deixo você dar uma passeadinha. Agora, não. Agora mando eu. Esse é o trabalho que a gente faz. De cuidar do corpo, de cuidar das emoções e de cuidar dos pensamentos. Como a gente adora pensar. Como a gente adora. Parece que se você parar de pensar, você morreu. Não tem um ditado aí que é penso, logo existo? Quem é que escreveu isso aí? Shakespeare? Quem? Mas ele é famoso. Penso, logo existo. Depois de algum tempo, a gente vai entender que penso, logo estou morto. Pensamento é coisa morta. Coisa morta. A gente gosta de coisa morta? Vamos lá. Quem gosta de coisa morta aqui? Ninguém. Você pega um cachorro morto e coloca ele dentro da tua casa lá para ele embelezar a tua casa? Não. O cachorro vivo você põe, né? O morto não. Por quê? Porque a gente não gosta de coisa morta. Se a gente não gosta de coisa morta, como é que a gente gosta de pensamento? Que é coisa morta. Vivo é a consciência. Você quer um... Bom, aproveitar essa deixa aqui, que bateu aqui agora. Todo mundo gosta de flor, né? Colocar um vaso de flores. Essas aqui são artificiais. Em casa. Tu tá pondo cadáver. Cadáver. É isso que você põe na tua casa quando você compra flores e coloca dentro da tua casa, ou dentro da igreja, ou onde for. Tu tá pondo cadáver. Diferente de você pegar uma orquídea, que realmente está viva, enraizada, alimentada, ela está viva. Você está pondo uma coisa viva. A gente gosta de coisa morta e nem percebe. Então esse é um ensinamento que me fala, nunca
ponha flores dentro do teu quarto. Flores decapitadas, cortadas. E que ele é cadáver em decomposição. Já pararam para pensar sobre isso? Se não, está na hora de pensar, viu, gente? Não é proibido ter flores, não. Põe no jardim. Beleza, atrai passarinho, atrai borboleta, é vida. Muito bom. Agora, cadáver, não. Matar uma flor para embelezar a tua casa, isso é egoísmo. Tu está matando uma vida desnecessariamente. Pegue um vaso de planta viva. Põe água para ela. Põe um adubozinho. Cuide daquela vida. Ela agradece. Até o perfume é diferente quando você pega uma planta viva e pega uma planta morta. A gente não faz isso com os nossos gatos nem nosso cachorro, né? Quando eles morrem, a gente já dá um jeitinho deles ir embora, né? Pensem que tem que fazer a mesma coisa com as plantas, tá? Então, consciência é o espaço em que os pensamentos existem quando esse espaço se tornou consciente de si mesmo. Consciência, você vê os pensamentos como pensamentos. Vamos repetir de novo. É o espaço em que os pensamentos existem e esse espaço se tornou consciente de si próprio. Tu é um mero observador. Pensamentos estão acontecendo. Você é o espaço onde esses pensamentos estão acontecendo. Muda tudo. Porque tudo nesse mundo é pensamento. Tudo. Tu é um pensamento, Éder. Tu também, Maria. Osmir também é um pensamento. Este corpo que parece existir, ele não existe. Ele é um pensamento e a gente projeta o pensamento para fora e dá a aparência de existir um corpo. Mas é pensamento. Veja a força que tem o pensamento. Isso a gente tem que aprender a dominar. Dentro do processo de despertar, a gente tem que aprender a dominar o corpo físico, que, bem ou mal, a gente já sabe. Exceto alguns aqui que de vez em quando cai num conhaquezinho lá e esquece disso aí, mas tudo bem. Já está bem melhor, né, Wagner? Bem melhor. Então nós já aprendemos a dominar nosso corpo físico. Ou estamos quase dominando ele. Por que a gente consegue dominar tanto o corpo físico e o astral menos e o mental menos ainda? Uma razão muito simples. O nosso corpo físico ele foi criado na terceira raça raiz, que foi chamado Lemúria. Então, o nosso corpo físico já existiu na Lemúria, depois existiu também na Atlântida e existe hoje na terceira civilização, na quinta civilização, que é a civilização ariana. Mas na civilização lemuriana, o corpo ele era 99% corpo e 1% era emoção e pensamento. Ou seja, éramos seres meramente físicos mesmo. Acabou a civilização lemuriana, veio a civilização Atlante. Quando foi na civilização Atlante que nós aprendemos a dominar o nosso veículo das emoções. Mas ao mesmo tempo que na civilização Atlante a gente trabalhava no veículo das emoções, o corpo físico também estava presente.
Então já foram 2 períodos de corpo físico e 1 período de corpo emocional. E o corpo mental, ele foi ser trabalhado nessa atual civilização, que é a civilização ariana. Por isso o corpo físico está mais desenvolvido do que o veículo astral, e ele está mais desenvolvido do que o veículo mental. Na próxima civilização, nós vamos trabalhar a mente abstrata, quando então a mente vai estar totalmente desenvolvida. Agora que é a hora da gente aprender a trabalhar na parte melhor da mente, que é a mente abstrata, que é o veículo causal, que não é tão grosseira assim, nós não vamos fazer parte disso aí? Vamos escolher, gente. Isso aí é separação do joio do trigo. A separação do joio do trigo vai acontecer no começo da próxima civilização. Vai acontecer, de acordo com os ensinamentos da teosofia. Então a gente vê que realmente, a partir do momento que a gente se tornar consciência, mente vai ser uma coisa que a gente male vai usar. Vai usar em alguma atividade, mas se você age como consciência, lembra dos ensinamentos do Buda? As 4 nobres verdades do Buda? Reta ação, reta percepção. A gente só vai agir corretamente quando tiver a percepção correta. Então nós só vamos agir certamente quando tivermos a consciência e não a mente. Com a consciência tu tem a percepção correta. Se tu tem a percepção correta, você tem a ação correta. Assim vai. Agora é oportunidade. Temos ainda um período até chegar nessa fase dessa separação. O nosso mundo, que é o mundo do planeta Terra aqui, da cadeia terrestre, ele vai entrar numa fase muito boa. Muito boa. Então é a Nova Jerusalém. Isso vai acontecer para aqueles que fizerem jus a isso. Agora vocês sabem disso, hein, gente? Não vai dizer lá para São Pedro depois que vocês não sabiam disso não, tá? Tá vendo aquela lista de presença ali, ó? São Pedro vai chegar aqui, ó, Osmir falou isso aí para vocês tudo. Tá? Então é para a gente acordar. Quando temos um lampejo de consciência ou presença, a gente vai reconhecer isso. Você fica bem, você vai reconhecer, porque se a consciência está presente, a consciência, a primeira coisa que chega em nós, a consciência, é o terceiro aspecto dela. Lembra que eu falei que era Sati, Siti, Ananda? Ananda é o terceiro aspecto dessa consciência. É bem-aventurança. Tu vai ficar feliz da vida sem motivo. Vai, aquele dia que você vai sorrir de orelha para orelha sem ter ganhado na loteria. Vai estar bem. Simplesmente vai estar bem. Aí a gente vê lampejo de consciência. E o lampejo de consciência vem através daquilo que nós chamamos de intuição. Intuição não é pensamento. Tive a intuição que vou ganhar na Mega Sena. Isso nunca foi intuição. Isso é pensamento. Não é intuição. Intuição te deixa leve. Comecem. Vamos começar a fazer. Com a graça do despertar vem uma responsabilidade. Tu vai em frente, como se nada aconteceu, tá? Ou é a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida.
Que todos nós já tivemos intuição. Não vem com essa, não. Todos nós já tivemos. É aquele negócio que fala, o cavalo passa aqui, ó, tu tem que montar em cima dele e tem que domar ele. As oportunidades aparecem na nossa vida e a gente não aproveita. Não aproveita. Então estamos abertos à consciência emergente, atrair a luz para o mundo. Então o propósito primário da nossa vida, abrir-se à consciência. É a coisa mais importante e a única coisa que a gente tem que fazer nesse mundo. Não é conquistar o mundo, ficar rico, ficar, sei lá, tudo aqui acontece. Não é importante. Se você tem um lampejo da consciência e você realmente aceita isso, essa coisa, tu leva para sempre. Isso é teu. É teu. Mesmo que a gente volte a reencarnar depois, isso já é teu. Tu já nasce mais propenso depois a dar continuidade em tudo isso. Tá aí. A coisa mais importante que pode acontecer a um ser humano acontece em nosso interior. Separação entre pensamento e consciência. Isso se chama meditação. Dentro da Raja Yoga, do Patanjali, é o 7º estágio, dhyana. Você vai ser o observador dos pensamentos. Tu não vai mais ser dominado por eles. Não mais. Muitas pessoas passando pelos estágios iniciais desse despertar, já não sabem com certeza mais qual que é o propósito exterior. Deixa de ser importante. Deixa de ser importante. Quando você tem e percebe essa coisa, tu realmente vai querer cada vez mais que isso se repita. Porque, como te falei, isso se chama Ananda. Isso se chama bem-aventurança. As coisas, a gente fica feliz simplesmente por ser feliz. Aí chega na nova terra. Não está previsto na Bíblia lá que vai existir uma nova Jerusalém? Um novo local, onde tudo vai ser bom? Sinto muito informar, esse lugar não existe. Se acha que esse local vai ser no Brasil, há quem diga que a 5ª civilização vai ser na Austrália, há quem diga que vai ser na Califórnia. Os teosofistas brigam entre si, uns falam que é na Austrália e outros falam que é na Califórnia. Aí depois já veio outros teosofistas, não, vai ser no Brasil. Que vai ser a nova Jerusalém. Sinto muito informar, não é nenhum desses lugares. É simplesmente um novo estágio de consciência. Aquilo que Jesus escreveu tão forte nos ensinamentos dele, meu reino não é deste mundo. Então não é. Podem parar de brigar que vai ser na Austrália, vai ser aqui, vai ser lá. Não é. É estado de consciência. Tá? Os astrônomos falam que o universo começou há 15 bilhões de anos, no Big Bang. O universo vai parar de expandir, vai se contrair e repita assim ciclos por inúmeras vezes. Os astrônomos já sabem disso. E a gente já sabe que tem um propósito interior e um exterior, tá? Então, se nós temos um propósito interior e um exterior, então o universo também tem um propósito interior que é muito maior e é inseparável das nossas vidas. Então, assim como nós temos um propósito interior, o planeta Terra tem um propósito interior, o Sol tem um propósito interior, a galáxia tem um propósito interior, tudo tem. Tudo tem, tá?
Então, o seu propósito exterior é criar formas e vivenciar a interação com as formas. Sonho, lila. Esse é o projeto exterior. Os hindus dizem claramente, isso aqui é Maya. Isso aqui é ilusão. Tá? Eu falei aqui a semana passada, quando eu dei um exemplo, o que é que eu fiz aí? Sei lá o que é que eu fiz aí. Caiu aí também? Vou ver aqui se volta. Está voltando aí? Não? Bom, tudo bem. Deixa assim. Então, quando está falando propósito exterior, é lila, é um jogo. Quem não assistiu, lá no nosso canal do YouTube, eu tenho uma palestra lá que chama Ilusão? Maya, a grande ilusão. Onde Maya, a grande ilusão, a gente mostra isso aí. Propósito interior, despertar para a sua essência sem forma. Olhar para dentro de nós. Não dá para explicar o infinito. O pensamento não tem como explicar o infinito. A realidade é um todo unificado e o pensamento fragmenta. Falamos isso aqui diversas vezes aqui no curso também. A gente enxerga um pequeno fragmento da grande mente e acha que aquilo é a nossa realidade. Estamos enxergando um pedacinho. Quando a gente tiver a percepção da consciência, nós vamos enxergar um fragmento, ainda fragmento, mas muito maior do que esses fragmentos que a gente enxerga da vida. Então, a ida do mundo em direção à forma manifestada e retorno, é a parábola do filho pródigo. Se refletem em todo o universo de muitas maneiras, expansão, contração do coração, respirar, inspirar, tudo isso aí repete. Tanto que esse nosso universo, de acordo com os ensinamentos hindu, é dito que o universo existe como uma expiração de Brahman. E o universo deixa de existir quando o Brahman inspira e o universo deixa de existir. Para nós também, a nossa respiração, inspiração e expiração, entre um e outro existe, entre uma inspiração e uma expiração, existe algo chamado realidade. Assim como entre dois pensamentos existe a mesma realidade. Toda noite a gente retorna para a origem não manifestada quando a gente entra no sono sem sonhos. 3 estágios que a gente conhece. É o estado de vigília, é o que nós estamos agora. Depois que a gente vai dormir, a gente entra no estado de sonhos. E depois a gente entra no estado de sono sem sonhos. Então são os 3 estágios da realidade. O de vigília
é ilusão, o de sonhos também é ilusão, e o de sono sem sonhos é o espaço, é a realidade final. E graças a Deus, todos nós temos essa experiência toda noite quando a gente dorme. Por isso que eu estou sempre dizendo aqui, todo mundo adora dormir, principalmente quando você tem um sono realmente bem profundo. Todo mundo adora. É porque a gente, mesmo em vida, mesmo não tendo atingido a realização, no sonho, ou depois do sonho, no sono profundo, a gente tem um descanso e a nossa consciência maior não precisa ficar preocupada com o que está acontecendo no mundo irreal, no mundo das ilusões. Então o movimento de retorno começa, a forma física enfraquece, em vez de a gente tornar mais, a gente é menos, o ego reage com crescente ansiedade e depressão. Esse é o lado. Então, para a gente ter a consciência, não é que você vai ter mais, você vai ter menos. Porque você vai ter menos ego, cada vez menos ego. Mais consciência significa menos ego. E, obviamente, o ego, ele reage. Não quer, com ansiedade, com depressão, e não deixa a gente tentar chegar acordado no estágio de sono profundo. Esse é o último estágio da Raja Yoga, que é chamado de Samadhi. É em vida, acordado, em pé ou sentado numa posição de meditação, você ter a consciência do que é esse estado de sono sem sonhos, de sono profundo. Explicar o quê? Não entendi. O senhor podia repetir a explicação do processo de ansiedade e depressão? Isso o senhor está falando como um estado de adoecimento do indivíduo? É aquele ponto que eu estou falando. O nosso ego, quando você começa as práticas de meditação, quando você vai tentar parar de diminuir, vai tentar diminuir a quantidade de pensamento, quando você tem menos pensamento, menos emoções e menos corpo, você vê que menos é mais. Porque você é mais consciência e menos pensamento, menos emoções e menos corpo. Então, na realidade, a realização não é mais, ela é menos. Porque você tem que ser menos para a consciência poder entrar. E esse ponto nós estamos falando, que o ego reage. Porque se você vai fazer tentar se tornar menos, que é o que se chama de entrega, é você se entregando para a consciência, o ego se rebela e vai boicotar de todas as formas os teus exercícios de se tornar menos. Não sei se foi suficiente. Entendeu? Então, as pessoas acham que ser realizado é aquele que tem mais. Seria, então, a ansiedade, a depressão, recursos que o ego utiliza? Isso. Ele usa, são as armas que ele tem para não deixar você insistir nesses exercícios. Ansiedade ou depressão. A ansiedade, como é que o ego trabalha, como é que ele usa a ansiedade? Colocando muito futuro na tua vida. Aí tu começa a preocupar com meu filho, com meu neto, com não sei o quê, com o mundo. Muita preocupação com o mundo. Então, preocupação com o futuro,
Isso se chama ansiedade. E o que é depressão para ele? Em vez de colocar muita coisa do futuro, ele coloca muita coisa do passado. Aí você fica saudosista. Então são as ferramentas que o ego usa para não deixar você ficar naquele instante que é chamado de agora. Ele usa ansiedade e usa depressão para que você realmente não insista neste trabalho. Então, em vez de agir sobre a vida, é a vida que age sobre nós, reduzindo pouco a pouco o nosso mundo. Veja mais uma vez, gente, as pessoas leem isso e não entendem. Realização não é mais. Realização é menos. Quanto menos futuro, quanto menos passado, quanto menos coisas exteriores, mais perto da consciência tu está. O ego morre. É neste processo que ele vai perder força. Mas, como eu estou falando, as ferramentas dele, ansiedade e depressão, é para que você não insista neste trabalho, que é o teu propósito interno de vida. Tá? Então, nesse ponto aqui agora, você não mais age sobre a vida. A vida age sobre você, a vida é a consciência. Você não faz mais nada pelo mundo. Que quem quer fazer as coisas pelo mundo está fazendo por causa do pensamento. A consciência deixa a coisa fluir de acordo com o plano estabelecido por Deus. Não tem que mudar nada. Mudar nada. Então, pessoas que são tremendamente conscientes são as pessoas mais humildes e mais simples que existem. Ensinam para nós que a gente tem que ser grande. Você vê que diferença quando a gente começa a entender isso um pouco mais profundo? Então, realização não é conquista. Realização é entrega. Quanto menor tu for, mais perto da realização tu está. Mas agora, tem muita gente que é muito menor, é muito pequenininho, mas tem um desejo imenso de ser grande. Resolve nada. Não aprendeu a essência da coisa. Não aprendeu. Não, eu vim para essa vida porque eu tenho que ser uma pessoa humilde, que eu entendi que realmente a humildade é o caminho do Cristo. Mas lá dentro tu está querendo um monte de coisa. É o pseudo-humilde. Todas as virtudes mesmo, elas são naturais. Qualquer virtude criada pela mente não é virtude. Quem fala isso, dando exemplos, é o Krishnamurti. Quando ele fala que pessoa humilde é uma pessoa que é humilde e não sabe que ele é humilde. Se tu é humilde e tu sabe que você é humilde, tu não é humilde coisa nenhuma. Dá para perceber a diferença? Simples. Legal, o Krishnamurti, nesse aspecto, ele pega bem. Tá? Então, deixa a vida acontecer. Então, um dia, nós vamos desaparecer. Voltamos para o local de onde partimos algum tempo atrás. Isso acontece, gente. Isso acontece mais do que a gente imagina. Não, mas isso aí é autorrealização. É nada. É só você chegar perto dos teus 100 anos de idade que tu vai morrer e tu vai realmente voltar ao ponto da tua origem. Não é a realização ainda. Tu volta
para o mundo astral, volta para o mundo mental. Mas é um pequeno exemplo do que acontece. O físico é absorvido pelo astral, que é absorvido pelo mental, que é absorvido pelo búdico, que é absorvido pelo nirvânico. Então, na nossa morte, é morte simples mesmo, morreu aqui no mundo físico, é um exemplo dessa absorção. Isso é lei. Essa absorção vai de plano em plano, cada vez mais alto. Só que essa absorção tem leis, tem regras para isso acontecer. No mundo astral, tu só pode ser absorvido no mundo mental quando você pega todas aquelas emoções pesadas e deixa no cascão astral. Aí tu pode ir para o Devakan, que lá no Devakan, que já é o mundo céu, lá no mundo céu você não pode levar um mundaréu de porcariada, senão você não pode entrar lá nesse mundo chamado Devakan. Acima do Devakan, que a gente poderia ir mais para cima, o que acontece? Os nossos desejos nos impelem de volta para o mundo da forma. Então, em vez de continuar no sentido da casa do Pai, a gente vai, toda a vida nossa de personalidade é desse jeito. Tu é absorvido físico no astral, o astral é absorvido no mental, e o mental é absorvido no causal. Se a gente fosse um pouquinho esperto, a gente continuaria esse processo. Mas chega ali no causal, o que acontece? Os nossos desejos nos impelem de volta para este mundo. Então a gente começa o caminho de retorno na morte, mas nunca vai muito longe. Os nossos desejos nos traem de volta. Deu para entender, gente, que essa absorção, ela existe. Assim que se existe de um mundo físico para um astral, de um astral para um mental, isso está documentado em toda a doutrina secreta, em todos os ensinamentos da teosofia, está lá escrito tudo isso. Essa absorção para os mundos superiores vai acontecer desde que a gente faça um expurgo. A gente sai do mundo astral para o mundo da mente graças a um expurgo que nós fazemos e que é tudo que é grosseiro fica no cascão astral. Se a gente aprender a fazer esses expurgos mais para frente, então a gente volta para a casa do Pai. Mas para isso, o que tem que acontecer? Nós temos que ter consciência disso e tem que querer voltar para a casa do Pai. Aí a gente chega lá no Devakan, o mundo do céu, lá é uma beleza, gosta daquilo lá para caramba, e não percebe que existem coisas muito melhores do que aquilo, e chega lá no Devakan, volta para trás. Isso acontece também com os muçulmanos, quando chega lá na morte, que a gente está brincando sempre com você aqui, ó, tá? A reencarnação existe. É os desejos que nos impelem de volta e não permite que a gente vá além daquilo que em cada morte física nossa acontece. Então essa também faz parte do aprendizado, para a gente aprender a morrer. Tem que aprender a morrer, gente. Muito. É dito nos ensinamentos que quanto mais rápido você for lá para cima, melhor. Esquece. Não deixa os desejos te agarrar. Você voltar para trás. Então o movimento de retorno da vida de uma pessoa tem um grande potencial de despertar espiritual. Isso está no livro tibetano dos mortos. Quem estudou o livro tibetano dos mortos vai ver lá que existem algumas colorações que vão aparecendo para a gente no momento da morte dos novos veículos. Quem aprendeu as colorações corretas e segue as colorações corretas, tu vai cada vez mais longe, cada vez mais perto da nossa essência. Tá? Precisa ler com muita atenção para perceber isso aí. Eu já fiz a minha tabelinha.
Eu já tenho minha tabelinha, qual cor que eu tenho que seguir, está tudo lá certinho. Que se não der certo um plano, eu já tenho um plano B também. A gente tem que criar plano A, plano B, plano C. Se o A não deu certo, eu vou apelar para o plano B. Vou apelar para o plano C. Está tudo lá. Está escrito lá, gente. Viu? Mas tem muito folclore no meio de tudo isso também, tá, gente? O fato é que as pessoas morrem, mas morrem carregadas de desejos não realizados. Desejos não realizados, nova encarnação. Batata, nova encarnação. Tudo bem. Tá? Então, quanto mais ignorantes somos espiritualmente, mais a gente sofre. Então, a muitos a morte não passa de uma coisa abstrata, não faz ideia do que é a dissolução da forma. Então, se a gente entender realmente o que é morrer, pesquisar e estiver disposto realmente a se entregar para o superior e não querer ficar no inferior, o retorno à casa do Pai está aberto a cada um de nós, seja um santo, seja um pecador. Mas como um pecador? Um pecador pode voltar para a casa do Pai? Pode. O observador não é o pecador. O pecador é o corpo. É a mente. São as emoções que você, se descartando devidamente deles, o que sobra é o observador. O observador é isento de qualquer pecado. O Atma, ele é impoluto. Se você se gruda no Atma realmente neste processo da morte, tu vai embora para a casa do Pai, vai lá para o Nirvana e sai desse mundo aqui. Então você tem que querer, tem que estar disposto. Eu quero. Já entendi que esse mundo aqui, o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Eu quero ir para um lugar melhor. Isso está também no livro tibetano dos mortos. Isso não é coisa de primazia, de teosofia. O livro tibetano dos mortos é um livro budista. Está lá. Podem pesquisar. Então, quando esse momento se aproxima, tem choque, incompreensão, desespero, medo. O retorno. O retorno faz tudo isso aqui, gente, ó. Incompreensão, desespero e grande medo. Por quê? Desconhecimento do que nós somos na realidade. Pecado original. Velhice, uma tragédia pessoal, a dimensão espiritual entra na vida das pessoas. Normalmente é na velhice. Lembra que eu falei que quando a gente nasce, a gente recebe algumas coisas, Trishna, que eu falei? O que é teu, você pode usar do jeito que você quiser, e o que não é teu, você está roubando de outro. Então a gente recebe, quando a gente nasce, um copo de Trishna bem cheio. No meio desse copo de Trishna tem um monte de desejos. Então na velhice serve para que você morra com menos desejos. Não tem fome zero? O Lula não inventou o fome zero? Então eu estou inventando aqui agora, tem que ter um desejo zero. É no desejo zero, na velhice, que tu liga um foguete assim e tu vai embora que olha, não tem quem segura. Tem que aprender a viver. Para morrer, tu tem que aprender a viver. Para aprender a viver, tu tem que aprender a morrer. As duas coisas estão ligadas. Totalmente ligadas. Então, esses acontecimentos representam o início do movimento de retorno na dissolução da forma. Não tem jeito. O ego nunca vai chegar no Nirvana. Nunca. As coisas lá são tão sutis,
que para chegar lá a gente tem que se livrar de todos os nossos pesos. Tu tem que ficar muito leve, muito leve. Tem que se livrar do corpo físico, tem que se livrar das emoções, tem que se livrar do corpo dos pensamentos, tem que se livrar de todos os desejos. Aí tu fica realmente levinho, levinho. O que resta vai para o nirvana. Mas não é a personalidade. A personalidade ficou em todos esses processos aí de cadáver físico, cadáver astral, cadáver mental, e você não é só deixar os cadáveres para trás, não. Porque deixar os cadáveres para trás e tiver desejo de voltar a viver com eles, tu volta. Volta do mesmo jeito. Então, gente, esse é o processo de aprender a morrer. Tá? A ruptura do propósito exterior leva uma pessoa a descobrir o interior. E tem uma coisa mais profunda, mais profunda. Quando os nossos propósitos exteriores estiverem alinhados com os propósitos interiores, ou com o propósito interior, que é um só, está tudo certo. Pode ter os propósitos exteriores, não tem problema nenhum. É o alinhamento. Sabendo que o propósito exterior é coisa do ego. E o propósito interior é coisa do Atma, é coisa do Cristo interior. Então, se o propósito do ego estiverem alinhado com o propósito do espírito, tu pode ter uma vida muito boa, pode ter teus desejos, pode ter tuas experiências, não tem problema nenhum. Nenhum. Você vai aprender a gozar as coisas do mundo, e depois que você gozar a coisa do mundo, tu deixa ela embora. Não prende. Não precisa aprender nada. Deixa embora. Então, o despertar ainda é tragicamente ignorada, que o ego se identifica com o movimento de retorno. Ele quer ficar, ele se identifica. É o endurecimento da concha do ego. O ego diminuído passa o resto dos dias lamentando ou queixando. Esse é aqueles velhos ranzinza. Está ficando velho, e em vez de crescer, parece que fica pior. Ninguém conhece velho desse jeito aqui não é só eu que conheço, né? Desse jeito, gente, tá? É endurecimento. Ele fica. Por quê? Por que ele fica desse jeito? Ele não tem consciência disso. Mas inconscientemente, ele está sabendo que, pelo menos aquele ego físico está morrendo. Como ele não conhece os outros planos de manifestação, tem um medo danado da morte. Segura. Tem ponto que pessoas têm medo de dormir. Até de dormir ele tem medo. Processo de depressão, síndrome, seja o que for. Tudo isso é desalinhamento com o propósito exterior. Medo das mudanças que ocorrem no mundo. E tudo isso ocorre, e ocorre realmente muito. Então, quando o ego não está mais identificado com o vento de retorno, a velhice torna-se uma abertura para o reino espiritual. Então, se a gente, como se diz, durante a vida, a gente não conseguiu essa realização, na morte é mais uma oportunidade. Mais uma. Encarar. A velhice é valorizada, um período para o florescimento da consciência. Tá? A gente encontra alguns velhos por aí que são, puxa vida, não precisa ser muito sábio nem nada, saber transcendentalmente de tudo, mas vive, morre tranquilo, numa boa. Tá? Então, a expansão natural da vida de uma pessoa é usurpada pelo ego. E ele usa tudo isso para ele mesmo se expandir.
de novo, através da ansiedade e da depressão. São as duas maiores forças que o ego tem para se expandir. Excesso de futuro ou excesso de passado na vida. Gente, chega, o restinho que tem está na apostila, vocês podem ler, mas é aquele negócio, voltando ao princípio da aula, vocês querem despertar? Meditação sobre esse tema nos próximos 12 meses, pelo menos. Para avaliar tudo isso aí. Meditar na morte. Isso é excelente. Excelente aprender a meditar na morte. O que você vai fazer com a tua morte? Porque muitos de nós, como se diz, né, acha que tem que decorar a doutrina secreta, decorar a Bíblia, decorar não sei mais o que, aprender mais um mundaréu de coisa, tem que fazer um monte de caridade no mundo, tem tanta coisa para fazer, e não vai onde é mais importante, que é no sentir. Sentir. O sentir te leva para casa. O fazer, mesmo que sejam coisas muito boas para o mundo, te prende no mundo. Te prende. Como o mundo é bom, então tudo bem. Segunda reflexão, para os próximos 12 meses. Reflitam se esse mundo realmente é bom. Enquanto a gente não refletir profundamente sobre isso, a gente não vai também correr atrás deste processo. Gente, obrigado pela paciência. Espero que esse workshop tenha servido para alguma coisa. Mas vou dizer uma coisa aqui, sem medo de machucar ninguém. Problema de vocês. Eu tenho nada a ver com isso. Problema de vocês. E não estou sendo, como se diz, mal criado não, tá? É porque eu não tenho o que fazer para as pessoas acordarem. Não tem. É individual esse processo. É totalmente individual. Fala, Paulo. Sonho. E às vezes é normal que a pessoa quando dorme e não lembra do sonho. Será que isso qual seria? É bom ou ruim? Como tudo na vida, é bom e é ruim. Tudo na vida é desse jeito, é bom e é ruim. Se é um sonho que te faz crescer e você lembrar dele, é bom. Mas se é um sonho que te espizinha, que te maltrata, e que etc, é ruim. Por que você não deve lembrar de nada? Porque o estado de vigília e o estado de sonho são estágios meramente ilusórios. Tu não precisa de saber de nada disso, tu precisa saber do que está mais alto. É bom e é ruim de novo. Claro que é bom e é ruim. Se você sonha com uma mulherona bonita lá, coisa e tal, ganha um belo de um abraço, aí tu acorda no outro dia, não é bom você lembrar disso? Para a tua personalidade é bom. Agora, se você sonha, sei lá, com um urso te matando, te engolindo, te comendo, e você não lembrar disso, não é ruim? Então não tem nada de bom e nada de ruim, tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas a única coisa importante, o estado de sono e o estágio de vigília
são estágios ilusórios. É memória, é pensamento, é coisa morta. Para que se preocupar com coisa morta? Sonho é coisa morta, tudo é coisa morta. Mergulhe no agora. Isso é vivo. Vivo, sem ansiedade e sem depressão. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tá? E realmente agradeço a paciência de todos vocês.